Olá pessoal, Denise da Conectarium. Bora falar sobre essa semana de 8 de março, que já começa, já inaugura com o Dia Internacional das Mulheres. Quero parabenizar as mulheres da rede. Não acho um acaso a gente ter essa comemoração sob a guarda de um sol em peixes, extremamente altruísta, o signo que fecha o zodíaco, que se compadece, que se mistura. Quero falar dessa semana extremamente pisciana e como a gente pode tomar vantagem disso, sempre olhando para como trazer atenção para a nossa vida pessoal. De que adianta a gente saber de um monte de aspecto astrológico, você que é interessado, interessada e está aqui pensando junto comigo, se a gente não puder trazer essas informações e atuar na nossa vida, né? Então, o nome não é por acaso de astrologia como empreendedorismo pessoal, para a gente trazer esse mecanismo de ação, de reflexão na nossa vida, de trazer esse movimento. Nós estamos numa semana de lua minguante, a lua que a gente está se esvaziando, né? Uma excelente semana para a gente olhar, reduzir um pouco a velocidade das coisas, olhar para dentro, preparar o terreno. A lua minguante é uma lua que prepara o solo para receber as novas sementes da lua nova lá no dia 13. Nós estamos finalizando um ciclo que começou lá na lua nova do dia 11 em Aquário, lembra? Uma semana extremamente aquariana, a lua crescente em Gêmeos no dia 19, a lua cheia em Virgem no dia 27 e finalmente minguou no dia 6 em Sagitário. Eu queria chamar atenção para a tônica de aprendizado desses signos mutáveis, né? Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes são os signos mutáveis que se adaptam, que trazem a flexibilidade, o como a gente pode aprender com esses signos, né? Enquanto Gêmeos traz informação, Virgem coloca isso em prática, vê o que funciona quando a gente coloca a mão na massa. Sagitário vai buscar extrair um conhecimento disso. E em Peixes, a gente divulgar, a gente extrapolar, não ter barreira, de levar isso para um outro nível, para um nível espiritual, desse aprender. Então, a gente está nessa tônica com essas luas, né? E a gente tem a oportunidade agora, ela minguou a 15 graus de Sagitário, a gente fala os graus para vocês estarem em sintonia com a área de experiência no mapa de vocês, que de repente está passando por esse esvaziar, né, por esse reduzir. Onde está caindo esse 15 graus de Sagitário para você, que a gente está nessa lua minguante? A lua atravessa essa semana desde Capricórnio até lá no domingo ela vai para Áries, então ela está atravessando esse último quadrante do zodíaco que fala desse coletivo, né? Em Capricórnio, no início da semana, ela vai tocar primeiro Plutão, né? Porque Plutão está lá no finalzinho de Capricórnio, no final da segunda-feira, em torno de 22 horas. Essa profundidade do Plutão, de fazer a gente descer nas profundezas, né? Já é uma semana de lua minguante, como a gente desce nessas profundezas. E depois ela toca na terça Saturno, porque ela entra em Aquário, que dá a oportunidade da gente pensar em reinvenção, em novidade. A Lua passa 2 dias e meio aproximadamente em cada signo, né? Então são esses 2 dias e meio no mês, naquele signo, onde a gente toma emprestado um pouco dessas características, né? Ilumina, são os luminares, Sol e Lua estão ali jogando luz para a gente, né? Essa tônica de luz e sombra. Então, em Aquário, como a gente pode se reinventar? Tocando em Saturno, um choque de realidade, né? A gente entrando em Saturno mais ou menos às 21 horas da terça-feira. Ela toca Saturno, que está em Aquário, e faz aquela tensão com Urano, né? Que é a renovação. Então, como a gente renova com base, com estrutura, com responsabilidade? Eu queria chamar atenção para esse céu, como eu estava comentando, né, extremamente pisciano, porque o Sol está em Peixes, a gente vai ter a Lua Nova no dia 13 a 23 graus de Peixes, e temos também o Sol tocando Netuno, que é o regente de Peixes, na quarta-feira, e no domingo é Vênus, a vez de Vênus, a parte afetiva, relacionamento de tocar Netuno. Então é tudo muito pisciano, né? Esse contato que a gente tem com misturar, a gente se misturar, não ver barreiras para o bem e para o mal, no sentido harmônico e desarmônico, né? No sentido harmônico, a gente buscar essa elevação que eu queria comentar com vocês. No sentido mais desarmônico, Peixes e Netuno permeiam, é a permeabilidade, é
a redução das barreiras, inclusive do ego, né? É o último signo que antecede o Áries, que é o primeiro, que inaugura o zodíaco para fazer valer o eu. Peixes meio que abre mão do eu em torno dessa coletividade. Então, como é muito permeável, também é um ciclo onde a gente viu e está vendo, infelizmente, um espalhar, né, um espalhamento aí maior com relação a doenças, vírus, etc. Também é um eixo associado à saúde, né, quando a gente está falando do eixo Virgem, que é o signo oposto, onde foi a lua cheia. E o Sol, que está em Peixes, é um signo do servir, do serviço, do doar-se, e que tem a ver com questões de limpeza, sanitárias, enfim, que envolvem saúde, bem-estar, cuidado. Então é uma semana que a gente pode se resguardar mais, né? Minguante, com tanto Peixes e tanto Netuno no ar, cabe a gente se resguardar e cabe a gente pensar numa elevação. Eu sei que no momento que a gente está, é super difícil a gente falar de elevação, né? A gente vem de uma densidade muito grande em 20. Nós estamos num ano que não é fácil, porque a gente tem essa briga entre o velho e o novo, entre como romper as barreiras e os paradigmas de uma forma estruturada, sendo que as nossas bases ruíram, né? Então, não é um ano fácil para a gente falar de elevação e eu sei disso. Mas eu acho que o céu está dizendo para nós como é que a gente consegue, com tanto peixes, e sair da confusão, né? Peixes tem a ver com o que confunde a gente, porque capta tanto que causa uma névoa, uma neblina, uma confusão. Eu gosto da imagem quando a gente está passando, né, com o avião dentro da nuvem, a gente não enxerga nada. Na medida que ele ganha altitude e ultrapassa aquela linha da nebulosidade, a gente consegue ver numa visão mais panorâmica. Então, eu acho que nós precisamos olhar de uma visão mais acima, com toda a dificuldade terrena, mundana que a gente está vivendo e é real. Como que a gente consegue mentalmente, espiritualmente elevar, né, elevar a consciência para que a gente possa ter uma visão acima. E aí entram as características de peixes que tanto podem ajudar no seu lado mais harmônico, né, de espiritualidade, redenção, entrega, fluir, unir, diluir barreira, né, permear, empatia, olhar a visão do outro. Tudo isso é um caminho de escolha para a gente ir no sentido da luz de Peixes e Netuno, né, e não no sentido desarmônico, que é confusão, ilusão, uma busca por idealismo, por tudo perfeito. Então a gente vai estar com isso muito forte essa semana, tanto no toque de Sol, Netuno, que é exato na quarta-feira, lembrando sempre quando a gente fala de graus exatos, não é estanque, pessoal, não é só na quarta e acabou, né? Então tem um pouco antes, um pouco depois, acaba se diluindo na semana, porque nós temos o toque da quarta-feira e nós temos no dia 14, no domingo, que também um pouco antes, um pouco depois, o toque de Vênus. Vênus é afeto, relacionamento, é o ideal, né? A Vênus está muito bem em peixes, mas já busca um ideal, já busca alma gêmea, já busca uma conexão espiritual. Junto com Netuno, é meio que o sonho muito vivo. É muito bacana usar isso para arte, para um refinamento, para empatia, para a gente de fato diluir as barreiras com relação ao outro, aos outros. Isso é muito bacana. Por outro lado, se a gente escorregar no lado desarmônico, a gente tem uma idealização sobrenatural, a gente tem ilusão, a gente começa a ver tudo com óculos cor-de-rosa. Então a gente precisa cuidar dessa tônica extremamente pisciana, usando isso como um recado, né, no seu lado harmônico. Um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é como a gente cola, né? Como a gente cola nas situações, nos embates, nos dilemas da vida. E a gente sofre porque a gente se identifica de uma tal maneira, ou com aquela pessoa, ou com aquele problema, ou com aquela situação, que a gente coloca a nossa personalidade ali, a gente fica uma coisa só, né? A gente não se distancia. A gente não consegue, e aí muito pelo nosso egoísmo, né, de olhar muito pelo nosso ponto de vista. Então, quando a gente pensa nesse macro, olhar de uma forma, ver o todo, que é a proposta de Peixes, né, Virgem é que vai catalogar e separar tudo, enquanto Peixes vai fazer o convite para que a gente abaixe um pouco essa força do ego, do eu, né, e a gente consiga diluir um pouco
em prol de um coletivo, em prol de uma visão mais elevada, panorâmica. Desafiador, eu sei, mas é o convite e é o recado que eu queria deixar nessa semana, que tem também no dia 13 a lua nova, é o plantio novo, né? Então nós estamos fazendo um trabalho bem feito, espero que você aí do lado daí também esteja nessa lua minguante, de se esvaziar, de entrar em contato, de olhar o que você tem que olhar, para que essa nova semente do dia 13 seja plantada com toda a sua potência, né? Então a lua nova a 23 graus de peixes lá no dia 13. Sempre bacana olhar o grau que cai a sua, né, esse grau de 23 de peixes, onde está caindo no seu mapa, que área está acionando, que área de experiência você pode viver ou pode plantar de uma forma com a sua atenção focada, uma nova semente, um novo plantio, com essas características, né, usando da percepção refinada de peixes, intuição, a não discriminação, um certo autossacrifício, sempre lembrando a etimologia de sacrifício, né? Um sacro ofício, é um ofício sagrado, estamos na esfera do ofício sagrado, quando a gente está falando de peixes e Netuno muito forte, águas piscianas, né? Que tem aquela imensidão, a água oceânica, Netuno, né? O deus dos mares, Poseidon. A gente está falando de alma, né? De um aprendizado muito forte que leva para esse lado espiritual, fugindo desse escapismo de peixes. Peixes escapa. Se o lidar com a realidade é duro e acaba escapando. Então vamos usar essa elevação como caminho, né, e não a ilusão, a desilusão e o escape no seu lado mais sombra. Enfim, quero deixar uma mensagem de ótima lua minguante nova para todo mundo, ótima semana, planta suas sementes. Eu costumo dizer que nós não podemos desperdiçar luas novas. Luas novas é fecundação do novo, né? O sol e a lua juntos, é literal no céu. E, enfim, te espero lá no Instagram, Denise_Conectarium Astrologia. Também agora eu vou deixar aqui o Astro Thinking, para quem tiver interesse em usar não só a astrologia, mas como uma ferramenta de empreendedorismo pessoal, através de ferramentas de inovação, tudo junto. Tem um workshop começando no dia 16, adoraria ter você junto. Se tiver interesse, me escreve, e-mail, aqui pelo YouTube, pelo Instagram, a gente dá um jeito, tá bom? Ótima semana, beijo, te vejo por aí. Beijão.